Lá, então, a gente vai fazer agora a análise do João dos Santos. Vamos para o gráfico dele. Bom, o João tem um gráfico com um pico de rigidez, psicopatia e esquizoidia. Aí aqui vamos lá, a gente vai começar o funcionamento individual de cada traço. Como funciona o rígido? O rígido é uma pessoa que ele é bastante cativante, ele é sedutor, ele é atraente, ele onde ele chega, ele chama atenção, ele quer conquistar, ele quer chamar atenção, ele quer realmente ser visto. O psicopata ele é um articulador por natureza, ele gosta de articular, comandar pessoas, um líder nato. Ele gosta de convencer pessoas sobre as ideias dele. Ele convence as pessoas a fazer, a trabalhar da forma dele, que ele está falando, com as ideias dele. O esquizoide, ele é uma pessoa extremamente mundo da lua, ele precisa do espaço dele, ele precisa da caverna dele, do momento só dele, mas é uma pessoa que tem muitas ideias brilhantes, ela tem ideias assim que realmente começa do zero, são boas ideias que ele pode estar criando, tendo bastante sucesso. Mas o que acontece? O rígido, ele tem essas qualidades dele. O esquizoide tem essas qualidades dele, que ele é criador, ele tem muitas ideias, ele é uma pessoa extremamente inteligente e fértil para a criação. Só que ele tem o medo de ser rejeitado. A dor dele é o medo de ser rejeitado. Às vezes, quando ele tá na dor, o que acontece? Ele acaba se isolando demais, ele não conta as ideias, ele tem medo de ser rejeitado, ele tem medo que as pessoas rejeitem as ideias dele. Ele não gosta muito de toque físico, de muita gente melosa, ele não gosta, tá? Ele não funciona assim. O psicopata também, ele é bem prático, ele é bem assim, lógico. Ele não é uma pessoa que ele demonstre sentimento. Basicamente, ele não se entrega para os sentimentos. Na dor, ele não confia em ninguém, tá? E basicamente, assim, se ele estiver na dor, talvez ele use essa articulação, provavelmente, para o mal, vamos dizer. O rígido na dor. O rígido na dor, ele tem, assim, uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas. Ele triangula, ele não consegue se entregar num relacionamento amoroso, tá? Ele fica extremamente mandão, extremamente perfeccionista. A gente pode ver aqui no gráfico do João a combinação dele. O João é uma pessoa extremamente racional. Ele dificilmente você vai ver ele demonstrando assim sentimentos, toque, carinho, carícia. Dificilmente ele vai ser uma pessoa romântica, quase nunca. Porque o rígido, ele não tem isso, o psicopata não tem isso. E o esquizoide também não tem isso. Então, o João, ele é aqui quase que 80% lógica. Entendeu? Ele é lógico, prático e lógico. Mas também ele vai ter um poder de comando muito grande. Ele vai ser um líder nato, porque o rígido manda muito bem. O psicopata articula muito bem e o esquizoide, ele cria muito bem. Então ele tem muitas ideias boas, sabe como passar, tem carisma para passar isso, para seduzir as pessoas para as ideias dele, tá? E o psicopata consegue articular isso para as pessoas poderem estar
fazendo da forma que o rígido quer e que o esquizoide sonha, entende? Proposta para manter o traço no recurso. O que acontece? Não, o funcionamento dessa pessoa em relação ao problema. Aí a gente vai ver que ele tem 36 anos, mora com a mãe e não consegue um relacionamento por mais de 3 meses. Provavelmente ele triangula com a mãe dele, né? O rígido, o que acontece com o rígido? No processo dele, quando ele tá na infância, ele disputa com o pai o amor da mãe. Então, ele fica nessa triangulação. Ele não consegue arrumar uma pessoa que ele consiga, assim, firmar. Porque, assim, inconscientemente, ele vai arrumar uma pessoa, assim, do dedo podre. Ou quando ele arrumar uma pessoa realmente boa, que esteja disposta a se relacionar e seja uma pessoa que não tenha problema nenhum, que seja uma pessoa que vá dar essa família para ele vai botar um defeito, ele vai arrumar um problema, ele vai arrumar um jeito de terminar com esse relacionamento com essa pessoa. Por quê? Por causa da triangulação com a mãe dele. Entende? Então ele tem essa dificuldade. O que ele precisa fazer? Ele precisa seguir em frente, ele precisa olhar para frente, ter na escolha dele a certeza que ele quer uma pessoa, que ele vai escolher uma pessoa e quando essa pessoa aparecer, ele não colocar defeito, inventar defeito para essa pessoa, para não ter esse relacionamento ou para poder estragar esse relacionamento, para poder continuar com a mãe dele, com a vida dele com a mãe dele. Porque ela nunca mais se casou, ela é mãe solteira. Ele acabou inconscientemente virando o marido da mãe dela. Ele virou o marido da mãe, inconscientemente. No sentido aqui profissional, ele foi indicado, mas tem receio de aceitar porque não se sente pronto. Por que ele não se sente pronto? Porque o rígido, ele quer ter 100% de certeza que ele tá perfeito. Ele quer ser perfeito. Entendeu? Então, assim, se ele tiver na dor, se ele achar que ele não é perfeito o suficiente, que ele não tá bom o suficiente, ele tem medo de ser trocado. Bom, se eu não estou bom o suficiente, se eu não sou perfeito o suficiente, provavelmente eu vou ser trocado. E o que acontece? Ele é competitivo. Ele prefere não entrar num jogo, ele prefere não entrar num cargo se ele achar que ele vai perder. Ele simplesmente não entra. Por quê? Porque ele não quer passar pela dor de ser trocado. E o esquizoide dele? O esquizoide dele não quer passar pela dor de ser rejeitado. Ou seja, ele tem esse medo que as ideias dele sejam rejeitadas, que ele seja rejeitado pelas pessoas, entendeu? Então, assim, ele prefere não entrar nessa situação, porque ele pensa, eu vou ser rejeitado. Ele pensa, todas as minhas ideias, minhas criações vão ser rejeitadas. Então, simplesmente, ele não aceita, por puro medo. Medo de não ser perfeito, medo de ser trocado, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado. E o psicopata fica nessa assim, e agora? Ele fica articulando para poder, para poder, assim, atender o rígido e atender o esquizoide. Por quê? Porque eles estão na dor. Aí o psicopata acaba ficando na dor também, porque ele tem essa necessidade de articulação, de comando. E ele não tá tendo. E teve a oportunidade, mas o rígido não tá pronto. O esquizoide também não. Então ele fica na dor também. A proposta é para manter eles no recurso. O rígido, o que o rígido precisa fazer? Ele precisa entender
que ele vai ter que olhar para frente, ele vai ter que ter a consciência de não rejeitar uma pessoa. Quando uma pessoa certa aparecer na vida dele, ele tem que ter a consciência de não rejeitar essa pessoa. Ele tem que ter a consciência de olhar para frente. E que ele precisa criar uma vida. A esposa dele não pode ser a mãe dele. Entendeu? Ele precisa encontrar uma esposa para ele e olhar para frente. Ele tem que decidir estar num relacionamento e com uma pessoa que ele não coloca defesa para poder terminar esse relacionamento. O psicopata, o esquizoide. O esquizoide, ele precisa entender que as ideias dele realmente são boas. Ele pega um caderno, ele pode pegar o famoso caderno de ideias, todo dia ir lá, anotar as ideias dele, pegar uma pessoa de confiança ou o chefe dele, falar: chefe, eu tive essa ideia, o que você acha? Acho que vai dar certo. Ideia de venda, ideia de marketing, ideia para melhora no convívio dos vendedores, promoções, arrumação de loja. Ele pode pegar essas ideias e mostrar para o chefe dele. O psicopata, ele pode fazer essa articulação, né, entre ele e o chefe dele. Uma hora ele é mais esquizoide, uma hora ele é mais rígido. O rígido, o que o rígido pode fazer para poder sair dessa dor? Ele tem que aceitar que ele é bom o suficiente, que ele não é perfeito, que ninguém é perfeito e que ele precisa aceitar, ele precisa se dar a oportunidade de aceitar uma coisa nova na vida dele. Assim, ele não pode esperar estar perfeito na visão dele para poder aceitar um cargo de responsabilidade, um cargo melhor, um cargo que vai tirar ele dessa zona de conforto e até mesmo dessa zona de estar morando com a mãe dele, entendeu? Porque se ele conseguir esse cargo, se ele ganhar mais dinheiro, ele vai conseguir uma condição de ter a casa dele, de ter a família dele, de ter a própria vida dele. Então, assim, essas foram algumas propostas para tirar esses traços da dor. Bom, nesse tempo, né, que eu tenho. Então é isso. Tchau.